agradecer à Maria da Conceição, à organização, à direção da Casa Sona e, sobretudo, ao seu avô e à sua avó terem proporcionado este evento de apresentação de uma obra que, de facto, como já foi enaltecido, traz uma capacidade de nós mergulharmos na alma ou na tal magia, ou nos tal componentes sutis do ADN, algo que está muito presente na tradição timorense. E eu vou tentar, sem nunca ter ido a Timor, apesar de ter tido alguma intuição e alguns sonhos com Timor importantes, mas sem nunca ter conhecido, mas como me interessa exatamente por esses aspectos mais espirituais ou mais sutis da realidade, eles são muito fortes na tradição, como eles chamam, estilo destes povos timorenses. Haverá já na vida dele, em algumas fotografias, e de facto a minha contextualização aí não foi tão profunda como podia ser, e de facto fotografias 84, 85, 82 representam alguns desses homens Lia, Ain ou Makai, Lulik, que são os homens que Lulik é a palavra-chave da sabedoria e da espiritualidade timorense, uma palavra que significa, tem muitos sentidos, mas é basicamente a noção de poder, de sagrado, de tabu, de algo inominável. E então esses homens, é claro que a minha pronúncia não será a mais exata, portanto, como estão aqui algumas pessoas que são de Timor, poderão até corrigir, já que não se rirá um bocadinho, mas esses homens que estão por detrás de uma apreensão do sagrado, que se vai depois concretizar numa outra instituição fundamental e que hoje em dia é quase que património mundial, pois já é um património reconhecido pela Unesco, muito protegido, que é a Uma Lulik. Uma Lulik é a casa sagrada, a casa dos espíritos, a casa dos objetos sagrados, o templo, há até quem chama um museu. Portanto, tem havido uma série de aproximações a essas construções. Talvez a melhor aproximação tenha sido feita pelo Rui Sinati, que foi, de facto, talvez um português que esteve em Delhi e nas outras zonas do Timor e que estudou bastante, com um olhar bastante profundo e científico, ao mesmo tempo que poético. Este livro que eu trouxe aqui é uma sequência timorense, é um livro que tem, de facto, poemas fabulosos. Eu tentarei fazer um artigo brevemente sobre ele, e tem aqui um poema mais comprido, mas que fala exatamente dessa Uma Lulik, essa casa sagrada. Ele diz: casa dos mortos, casa do sagrado, terror que atrai e repele, afunda o sentido dos homens fundo, ali onde a serpente é o altar da terra. Depois continua: pelo prumo da descida, ouço o sussurro humano barulhante no pélago pensante em que a vida se despoja e cria novos seres. Minha ofrenda parca então coloco na pedra que é o mundo unificado na morte, cortina entreaberta por mãos ansiosas de alfundar-se, e consagro o espectro ao horizonte, onde se lançam pontos e naufragam vontades ausentes de distância e de saudade imensa. Este é um poema de uma grande capacidade de ter sentido e intuído toda essa sacralidade de comunhão com os antepassados. De facto, a religião timorense assenta em três princípios fundamentais que são reconhecidos pela maior parte dos investigadores. Existe um ser supremo que tem alguns nomes, nomeadamente o Maromak, que alguns consideram que vem de Naroman, que significa resplendor. Oan Naromak é o filho
desse ser supremo e também o Filho do Sol, portanto há uma vaga identificação, ou pelo menos consideração, de que o Sol é a melhor imagem que nós temos desse ser supremo. Sol esse, quanto a mim, eu não estive lá, e, portanto, mas quando há, dentro dessas casas, uma lá ali que são conservados certos objetos sagrados. Um dos objetos sagrados foi o Berak. Berak é uma representação redonda que é considerada uma lua. E depois existe a outra que é o Balrauk, que é tem, aliás, não é agora, que é Kalbauk, que é sob a testa e que tem a lua. E eu acho que a primeira é um sol também. E é um sol e representa, de facto, uma certa dualidade que existe, pois. Há um ser supremo, mas depois há também um senhor do céu e um senhor ou uma deusa da terra. Isto é o nível principal. Depois há um segundo nível intermediário, que é o dos espíritos. E os espíritos estão presentes em tudo o que é a natureza. O nosso amigo Rui Finati tem, aliás, na página 34 sobre arquitetura timorense, que é um livro já posto, de 1987, muito importante, em que ele diz, para os timorenses, tudo o que é no LIC tem alma como a gente. Tudo o que tem a tal, no LIC, o tal poder, a tal capacidade sagrada, tem alma como a gente. Portanto, o que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver o que para os antropólogos e cientistas das religiões consideram como uma fase animista. Portanto, eram povos que sentiam, ouviam a alma de tudo, essa força vital, essa capacidade de haver até entidades por detrás de certas pedras, certas árvores. Algo disto está muito presente na maior parte das religiões do Oriente. Eu estive no Japão e interessei-me bastante pelo Shintoísmo, e o Shinto, que significa caminho do Shin, do espírito, baseia-se muito na noção também de Kami. E o Kami, o que é que são? Os Kami são o que é inusitado, o que é subtil, o que é forte. Ou seja, uma árvore muito grande, em geral, está rodeada por uma espécie de corda entraçada de palha de arroz e é considerada sagrada. Então, muitos templos, a base do templo fundamental, ou é uma pedra ou foi uma árvore, e foi isso o começo da adoração que se fez naquele local. Esta tradição, são chamados os kami, é claro que depois há kamis humanos e há estes kamis que são, no fundo, espíritos da natureza. Isto está presente, portanto, também na tradição timorense. A tradição timorense, aliás, há um investigador que tenta compreender como é que se atribui essa situação, essa ontologia de ser lúlic. E eles, então, dão três formas principais de se atribuir. A primeira é que quando esse objeto se encontra, ou é comprado, ou se troca, se faz com uma intenção de que ele se vai tornar um objeto sagrado e vai entrar dentro da tal Umalalik, que é, no fundo, o centro da aldeia. Geralmente estão na parte mais alta, na parte central, e conforme a força e o valor do Liurai ou tal rego, até era interessante, conversa alguma fotografia da Umalalik, do nosso Dom Carlos Romeu, que é de facto uma personagem muito valiosa, coitadinho, que morreu sacrificado na força opressiva japonesa, também sabemos, que foi um dos homens que infelizmente morreu, e saudamos aqui neste momento porque de facto foi um homem que foi bastante amigo do Arthur e, portanto, como vemos já pelo que o nosso Major afirmou, ele teve em 6 postos administrativos, portanto, conviveu com muita gente. Isso é, de facto, um valor humano tremendo, que talvez seja algo da magia, que a nossa amiga tem também essa capacidade dinâmica de se corresponder com as pessoas a partir de uma afetividade e que isso esteve presente nele. Nós temos aqui uma filha do nosso herói também,
de Timor Carrascalão, que foi depois uma figura muito importante, está aqui a biografia no livro, e que foi um homem que também acabou por ser sacrificado nessa guerra com os japoneses. Portanto, temos aqui situações dramáticas e, ao mesmo tempo, a capacidade que ele teve de vir para Portugal, ainda ir à Índia, ainda aí ser de novo elogiado pela sua capacidade de transmitir essa sabedoria e convivialidade. Essa convivialidade que eu acho que é extremamente importante na tradição timorense e justifica-se, de facto, sendo uma ilha pequena, com muito acidentada, portanto, era necessário que houvesse um fortalecimento dos laços íntimos das pessoas e essas uma no líquido tornavam-se, de facto, quanto a mim, não vi essa expressão, mas, de certa forma, eram casas de iniciação. Portanto, havia certamente uma iniciação. Fala-se de transmissão de saberes, intergerações, passagem de normas, discussão de conflitos e depois, de facto, elas, basicamente, quando havia as colheitas ou as sementeiras, nascimento, casamento ou morte, havia diante delas celebrações com sacrifícios aos tais espíritos e ao terceiro nível da tal divisão que eu tinha dito inicial, portanto, a divindade suprema, depois os espíritos intermediários e, finalmente, os ancestrais. Bem Allah. Bem Allah, que é o nome para estes espíritos dos que já morreram e que na tradição timorense é muito forte. E, portanto, Lulic era estabelecido, número 1, por essa capacidade de uma pessoa intencionar, pôr no objeto a sua intenção de que o poder cósmico, ou o poder interior dessa própria pessoa, tornasse esse objeto. E é muito curioso que alguns objetos têm uma história interessante. É o caso de uma Lulic, tinha como objeto sagrado uma bandeira de Portugal do tempo da monarquia, e depois ardeu. E essa bandeira foi depois, por um descendente, procurar fazer-se o mais possível, etc., e de novo, através de uma série de cerimónias e da tal participação dos Maquinei, que têm esse poder de transmitir o Lulic. Portanto, haverá essa primeira intenção, depois existe então um ritual ou de facto uma aceitação por parte de um grupo de pessoas de que esse objeto pode ser investido desse poder e então esses objetos tornam-se, no fundo, o nosso amigo Alberto Osório de Castro, que foi um dos homens que também teve em Timor, fala em relicários. Portanto, no fundo, é uma expressão um bocado católica, mas tem a ver algo com algo que foi, há outros que falam em inglês, heirlords, heranças. Portanto, são expressões que consubstanciam a passagem de ADNs não corporais, mas materializados em corpos pela carga emotiva e a carga de crença e de fé e de espiritualidade que nós metemos nesses objetos ou que absorvemos. Daí que esses objetos estejam reservados nesses sítios e só sejam... Houve um investigador que propôs a palavra museu, mas houve logo outros que disseram não, isso é absolutamente incorreto, porque o museu está aberto a toda a gente e que os objetos estão fechados e só em momentos muito especiais é que são patenteados, ou seja, nas tais cerimónias de colheitas, nascimentos, morte, etc., esses objetos são transmitidos. Esta religiosidade tem então num terceiro nível que é esse objeto Lulic também tem que ter uma certa aprovação destes homens que manejam o poder e que são, no fundo, uma espécie de intermediários entre os ancestrais e os vivos.
e são eles que pronunciam as palavras sagradas, são eles que dirigem os rituais. E este entrelaçamento acaba por ter também algumas simbioses e sincretismo com a Igreja Católica. Isto é muito interessante, porque realmente alguns padres, tal como na Índia, que é a zona que eu conheço mais, vivi 2 anos e tal na Índia e tenho estudado mais e praticado mais a espiritualidade indiana, em que houve de facto São Francisco Xavier, quis pôr lá a Inquisição, fartou-se destruir templos, etc., enquanto que houve alguns que já dialogaram com os yogis e aprenderam, etc. Da mesma forma, em Timor houve aproximações mais violentas ou possíveis, certamente que o nosso primeiro sargento, na altura segundo sargento, teria uma postura bastante mais convivial com ele, porque estão aqui várias fotografias que eu na altura ainda não soube reconhecer que eram mesmo alguns desses. Vamos lá, podemos chamá-los sacerdotes, senhores das palavras. Alguns deles são também feiticeiros, portanto há toda uma coisa, e que geralmente têm esse tal Belak no peito, e que caminham. Há um homem que escreveu também, o Jorge Barros, escreveu um livro muito interessante sobre os mitos e ritos das Ataúdes, que eles dizem também que geralmente a única coisa que os distingue é um bordão que eles andam. Bordão de novo como o sinal da coluna vertebral. A nossa coluna vertebral como a ligação entre o céu e a terra, que estamos todos a fazer a todo momento, e que pela respiração uma pessoa tem a se inspirar e a expirar, que percorre a coluna e que é como receber as energias do céu e exalar. Isso está muito então presente na música, nos poemas cantados. Até há um autor que chama evocações poéticas, os evocadores poéticos, é como eles chamam até estes sacerdotes, porque eles em muitos momentos têm, e alguns desses livros têm, sobretudo os mitos e ritos de tudo, têm 4, 5 páginas desses poemas que eles vão lendo e recitando com os nomes dos ancestrais, uma riqueza muito grande de comunhão com os antepassados, de tal forma que o Sinato, e eu agora vou lê-lo para fazer a alma do Sinato e se alegrar um bocadinho com essa ideia, é que a letra foi escrita a lápis e foi uma letra muito pequenina, mas pronto. A casa Uma-Lulik é habitada pelos espíritos dos antigos guerreiros e dos antepassados que habitam o povoado. E, portanto, é de facto um sítio que se considera quase como uma casa de espíritos, uma casa sagrada. Não é? Daí que este poema do nosso amigo Sinato diz: Casa dos mortos, casa do sagrado, terror que atrai e repele, afunda ao sentido dos homens, fundo, onde a serpente é o altar da terra. A serpente que é um símbolo das energias do inconsciente, a energia do fim da coluna, a energia telúrica da terra, que também é, de certa forma, cultuada um pouco em Timor, que tem outros animais também que são ancestrais. Portanto, há alguns mitos em que aparece o tubarão, aparece o crocodilo. Portanto, nós estamos a ver populações que conseguiram estabelecer com os animais uma relação de espiritualização deles próprios ao entrarem em contacto com o mundo dos arquétipos desses animais e conseguirem considerá-los ancestrais deles próprios. E, portanto, o indivíduo que se encontra na floresta, de repente, com um animal desse, não está tão desprotegido como o ocidental que se encontra, porque eles consideram que tem um ancestral desse animal e que, portanto, o animal não vai ser tão agressivo com ele e pode, de facto, entrar numa relação positiva. Este tipo de ancestrais habitarem certos locais tem outro ponto também muito interessante na tradição timorense, e que não é só na timorense, que é as montanhas são os locais onde os espíritos ancestrais descansam ou estão. E então isto foi muito importante na fase da resistência da Fretilina e dos vários grupos contra os timorenses, porque foi o tal Ramelau, a montanha mais alta de Timor,
nos seus afetuosidades, permitiu a resistência escapar à criminalidade indonésia e, de facto, eles estavam em contacto com os ancestrais, estavam em contacto, era aí que estavam as forças que ligavam o céu e a terra e eles estavam a ganhar essa coisa. Isso tal forma, conta-se que havia alguns que se consideravam imortais quase perante as balas, dado essa força que eles tinham dos ancestrais que se encontravam ali. Depois há dentro deste terceiro nível, portanto vimos o Ser Supremo, os espíritos invisíveis, seja espíritos do céu e da terra, seja dos ribeiros, das fontes, e há mitos muito interessantes, como é que uma fonte se torna sagrada, como é que houve um animal que apareceu a um primeiro timorense e que mostrou que aquilo era mesmo um local de poder e sagrado, e depois o que é que eles fazem, e onde eles vão de tempos a tempos fazer as suas ofrendas para que a fonte continue a jorrar a sua água purificadora e fertilizadora. Eles têm mesmo uma festa que tem um nome, que eu vou ler aqui, que é Parabanda, que é uma festa que é realizada também no sentido ecológico. É uma festa em que se vai oferecer à natureza para que ela seja, a natureza em geral, para que ela seja benéfica a todos os seres humanos e que continue os seus ciclos. O tal artigo, a tal parte que eu ia ler do Rui Sinati é mais em relação às casas, uma no LIC, em que ele distingue realmente, distinguem-se das outras casas, diz eles, terrestres, porque estão com ornamentos e esculturas de aves em madeira, pelos os trâmites, as partes das coberturas, e pelos crocodilos e lagartixos, que são símbolos também muito considerados por eles, que eles valorizam, que respondem de facto a energias masculinas, ou os seios da mulher esculpidos ou incisos na madeira e nas potas. Também há representações de pedras, árvores, ribeiras e florestas que se acreditam trazer a força dos espíritos para essas casas e esses locais. Ao estarem a ser simbolizadas, esculpidas nessas tais casas, uma Lalik, elas estão a trazer esse tipo de força da natureza e sobrenatural para quem tende crença, tende sensibilidade, abrindo-se esse tipo de pode captar conhecimento. E ele diz então, lá está a tal frase, porque tudo que é Lalik tem alma como a gente. A figura de seios de mulheres esculpidas significa que a mulher é o símbolo da proteção da natureza e que é ela que fomenta a família e o universo. Este é um aspecto que tem a sua, vamos lá, o seu reconhecimento do papel feminino, e estou aqui muitas